Fala pessoal, graça e paz, tudo bem? Bom, tô retornando aí com o canal e faz um tempo que eu não gravo aí por causa da correria e tudo mais, mas a gente tá de volta aí e hoje a gente vai falar sobre resenha de livro. É um tema que eu já gostaria de ter gravado já desde o início, é o tema que me fez querer criar esse canal para conversar mesmo e tentar fazer um formato mais livre. Eu tô até com uma ajuda aqui, a gente vai conversar sobre um livro, mas eu não tô sem o roteiro, então a ideia não é seguir um roteiro de vídeo, mas é trazer uma conversa mesmo, uma reflexão a respeito hoje do livro que eu trouxe para vocês e também expor as ideias, saber o que vocês acham e ser bem livre mesmo para poder conversar aí sem estar preso a nenhum tipo de amarra ou gancho. Eu só peguei aqui uma ajuda aqui para não esquecer que eu quero falar com vocês a respeito de um autor que não é muito conhecido no meio cristão. E a ideia é realmente trazer pessoas que não são conhecidas, pessoas que foram relevantes, mas que não receberam um reconhecimento, beleza? E eu acredito que a maioria das pessoas não deve conhecer. Hoje eu vou falar sobre um autor e o livro desse autor que se chama Watchman Nee. E o livro é O Evangelho de Deus. Mas antes de iniciar, só abrindo parênteses, eu vou falar a respeito somente do primeiro capítulo desse livro. E aí eu vou continuar lendo, porque eu não terminei de ler ainda, e venho trazendo para vocês na medida que for conseguindo subir os vídeos e tudo mais, porque dá um trabalho, né? Para fazer toda essa parte de edição, toda essa parte de envio para o YouTube. Então vai ser só sobre o primeiro capítulo. O livro se chama O Evangelho de Deus, do autor Watchman Nee, e a gente vai falar sobre o primeiro capítulo, beleza? Só para vocês ficarem a par de tudo aí. Então, primeiro eu vou falar sobre o autor, para que vocês entendam quem escreveu e o contexto, né, de vida dele. Então, Watchman Nee foi um autor, foi na verdade um cristão evangelista chinês. E ele nasceu em 1903, lá na China, em Xangai, na China. E ele foi para a faculdade e se converteu na faculdade aos 17 anos. Neste momento, ele abandonou a faculdade e começou a se dedicar exclusivamente a ministrar, a pregar o Evangelho de Deus. E ele chegou a ter um ministério, uma igreja com mais de 3.000 membros. Inicialmente, ele abriu uma igreja, fundou uma igreja metodista, mas logo no decorrer ali no início dessa igreja, ele percebeu, e isso que eu quero deixar como algo para vocês guardarem, que é uma característica desse autor, ele percebeu que, na visão dele, as igrejas denominacionais, elas não têm embasamento bíblico. Então, o Watchman Nee, ele acreditava que as igrejas deveriam ser igrejas sem denominações, ou seja, sem placa, que deveria haver somente uma igreja por cidade e essa igreja ela seria sem placa. Então essa é uma das ideias que o Watchman Nee pregava. E ele era conhecido por duas grandes ideias. A primeira é essa que eu falei para vocês, e ele escreveu vários livros a respeito de como a igreja deveria funcionar. E o outro tema é espiritualidade cristã. Então ele escreveu também sobre a parte de espiritualidade cristã. Eu já li um outro livro dele, que eu gostei bastante, que se chama O Poder Latente da Alma, onde ele traz a diferença entre a alma e o espírito. Como você discernir entre o que é da alma e o que é do espírito. Então depois, se for o caso, a gente traz e conversa sobre ele. E voltando para a história. Então, durante esse período que o Watchman Nee estava nesse desenvolvimento da igreja lá em Xangai, um partido comunista tomou o poder. E esse partido ele começou a
a influenciar na igreja. A igreja, naquele local, ela tinha que seguir aquilo que o partido determinava. E o Othmani, ele não concordou com isso, não concordava com isso, até que chegou o ponto que ele foi preso pelo governo comunista e ele passou grande parte da vida dele preso. E até a morte dele, que foi em 1972, ele morreu na prisão assassinado. E só que o que acontece? Que é interessante, a gente já viu até dentro da Bíblia mesmo. A pena dele ia até um determinado ano lá. Mas quando foi chegando próximo dessa data de libertar ele, o governo chinês chegou para ele e propôs um acordo para que Ni deixasse de pregar o evangelho, e se ele fizesse isso, se ele aceitasse, ele seria solto. Mas o Othmani, ele não aceitou e ele permaneceu preso até a sua morte, onde ele foi assassinado dentro da sua cela lá. Então, é um dos mártires aí cristãos que muitas pessoas não conhecem, que não tem livros amplamente divulgados, pelo menos no nosso cenário aqui no Brasil, mas que tem uma vida relevante no meio cristão. Então, para vocês conhecerem aí um pouco sobre o autor. Bom, galera, eu escolhi esse livro que se chama O Evangelho de Deus. E esse livro, ele vai trazer uma reflexão a respeito da vida cristã, partindo do princípio de que a maioria das pessoas, a maioria dos cristãos que se convertem não sabem o porquê se converteram, não sabem como se converteram. O Ni, vou chamar ele de Ni, que é mais fácil, ele vai trazer nesse livro alguns passos e algumas reflexões, ele vai servir como um guia para que essas pessoas que se converteram possam trazer à memória aquilo que é de fato importante, que muitas pessoas ficam perdidas, né? E ele começa o primeiro capítulo que se chama O Pecado, os Pecados e o Pecador. Então ele começa nesse capítulo tentando trazer um paralelo e as diferenças entre o pecado, os pecados e o pecador. No primeiro momento, parece que é só uma questão de singular ou plural, né? No caso do pecado e dos pecados. Mas para Ni, não se trata apenas disso. Na verdade, ele começa falando a respeito dos pecados no plural. E ele traz a ideia de que os pecados, eles são aqueles que nós externamos. Eles são a nossa conduta pecaminosa. É aquilo que a gente materializa. Que são inúmeros, você pode ler na Bíblia mesmo, que tem vários, né? Então, fornicação, imoralidade, pecado de assassinato, pecado de mentira, esses são os pecados. E o pecado, no singular, ele é o princípio pecaminoso que está dentro de nós. Então, ele é o meio pelo qual nós pecamos. E essa é um paralelo muito bom, porque você consegue, a partir dessa reflexão, você consegue analisar esse cenário todo, né? De que aquilo que você faz e aquilo que leva você àquela conduta. Então é isso que Ni traz no primeiro capítulo. E ele prossegue para o pecador. O pecador somos nós, né? Mas ele traz que existiu e existe um pecado primordial, um pecado que foi um pecado que ensejou todos os outros, que deu início a todos os outros. E esse pecado é o pecado da desconfiança em Deus, né? O pecado do Antigo Testamento, o pecado de Adão, foi de desconfiar daquilo que Deus tinha para Adão. E isso fez com que ele se afastasse de Deus, se afastasse do relacionamento com o Senhor. E Ni traz também, dentro desse contexto, que esse relacionamento, quanto mais distante dele, ele faz com que nós começamos a pecar mais. Então, o afastar de Deus nos leva mais próximo do pecado. E ele usa um exemplo legal, que é o exemplo do filho pródigo. Muitas pessoas conhecem
essa parábola aí do filho pródigo, mas ele traz sobre uma perspectiva diferente, né? O filho pródigo, ele sai da casa do pai, ele pede, né, a sua herança antecipada, e ele sai da casa do pai e ele começa a gastar toda aquela herança. Depois ele se acha ali num contexto de vida ali, onde ele acaba até comendo com os porcos ali, pedindo a comida dos porcos para comer, até que ele toma aquela consciência de que ele deveria voltar para a casa do pai. Mas esse autor, ele traz a reflexão de que não foi porque o filho pródigo gastou tudo, ou porque tudo aquilo que ele recebeu do pai, ele perdeu, que o tornou filho pródigo. Na verdade, a partir do momento que ele quis se separar do pai, a partir daquele momento, ele já era o filho pródigo. Então ele traz a reflexão seguinte: se porventura esse filho pedisse essa herança ao pai e ele conseguisse multiplicar essa herança 10, 15 vezes mais e fosse extremamente bem sucedido, ele ainda assim seria o filho pródigo, porque esse desligamento do relacionamento com o pai é que o tornou o filho pródigo. Então essa analogia para nós, ela serve nesse sentido do pecado. Quanto mais nós nos distanciamos do Senhor, mais a gente se aproxima do pecado. E ele traz que o resultado do pecado e dos pecados é a culpa. Eu queria ler um trecho aqui para vocês. Ele diz assim, pelo fato de haver pecados, a culpa. Quando uma pessoa é culpada ao problema da punição, isso lhes traz inquietação na consciência e o sentimento de estar separado de Deus. Mas lembremos-nos de que, mesmo que os muitos pecados sejam perdoados, se o problema do pecado continuar, os muitos pecados continuarão a surgir e o problema da culpa continuará. Então, essa culpa nos afasta do Senhor também, né? Ele traz aqui o pecado sob 3 aspectos principais. O primeiro aspecto é o pecado. Esse pecado ele vem alinhado com um registro dele perante o Senhor. Então ele diz assim, a Bíblia sempre nos mostra o pecado de acordo com essas 3 linhas. É como um rio alimentado por 3 afluentes. Precisamos saber que o nosso pecado está diante de Deus, na nossa consciência e na nossa carne. Se não tivermos clareza dessas 3 linhas e não formos capazes de fazer a distinção entre elas, não teremos clarezas acerca do problema do pecado. Então são 3 linhas, 3 aspectos que ele traz com relação ao pecado. A primeira linha é: este pecado está diante do Senhor. A segunda linha é que este pecado está na nossa consciência. E a terceira linha é que este pecado está na nossa carne. Sobre esta primeira linha, este pecado ele é registrado diante de Deus. Então Deus ele sabe deste pecado e ele toma conhecimento deste pecado. O segundo aspecto, que é o aspecto da consciência, é um aspecto que ele trata mais. Que ele defende a ideia de que por muitas vezes esse pecado ele poderia ficar na primeira linha, que é a linha do registro em Deus. Só que, peraí galera, só que o que acontece? Muitas vezes a gente não tem a consciência desse pecado. Então muitas pessoas que estão no mundo, elas cometem pecado, esse pecado sobe ao Senhor, Deus toma a ciência desse pecado, mas eles não têm a consciência desse pecado. E aí, ou então, o que pode acontecer é que as pessoas pecam, esse pecado sobe ao Senhor, e essa pessoa tem a consciência, ou ela toma consciência desse pecado. Então, a partir de agora, essa consciência, ela acusa você daquele fato. Então, você agora não está mais só no âmbito da falta de consciência, mas agora você sabe que isso
ocorreu e isso te gera um sentimento de culpa. Ele traz aqui também, ó. Mais uma vez que tome conhecimento daquele pecado, o pecado está diante de Deus e entra na sua consciência. Inicialmente, esse pecado estava somente diante de Deus. Agora ele é identificado na sua consciência. O que é essa consciência? A consciência é uma janela. A luz de Deus resplandece em seu interior através da janela da sua consciência. Toda vez que a luz de Deus brilha em você, você se sente pouco à vontade e sabe que fez algo de errado. A consciência é alterada pelo conhecimento. É verdade que todos temos uma consciência, certamente. Todos têm uma consciência, contudo, algumas consciências estão obstruídas e a luz de Deus não pode entrar. Algumas consciências são como uma janela da cozinha que tem uma espessa camada de sujeira sobre ela. Por ela você pode ver a sombra de um homem se movendo-se, mas não pode ver o homem claramente. Se a sua consciência não puder receber a luz de Deus, você estará despreocupado e alegre. Mas no momento em que ouvir o Evangelho e vir seus próprios pecados, sua posição diante de Deus e o registro desses pecados diante de Deus, e do registro, dos seus pecados diante de Deus, sua consciência terá um problema. E aí ele traz que essa consciência ficará incomodada. E o terceiro aspecto é o aspecto da carne, Esse pecado não está somente diante de Deus, ele não está somente na nossa consciência, mas agora ele está também na carne do homem. E o pecado é subjetivo, ele diz assim, isso significa que o pecado está habitando em mim e tem o poder de forçar-me a pecar. Ele tem o poder de iniciar-me e levar-me para pecar. Isto é o que a Bíblia chama de pecado da carne. O pecado da carne é subjetivo. Isso significa que o pecado está habitando em mim e tem o poder de me forçar a pecar. Ele tem o poder de incitar-me e levar-me a pecar. Então, ele traz muito essa consciência e você vê que ele trata assim de uma maneira que um cristão iniciante consegue entender, consegue refletir sobre isso e consegue, a partir desse momento, ter essa consciência que ele fala a respeito de tudo aquilo que está no entorno dele. Então, a pessoa que aceita Jesus ali na igreja, mas ela não sabe, para que caminho que eu vou, para onde que eu vou. Então, você vê que ele trata mesmo a igreja e trata os cristãos mesmo aqueles que estão iniciando ali na fé. Eu achei muito interessante, ele encerra aqui esse capítulo e depois ele traz um outro capítulo que diz assim, que é o capítulo 2, o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Ele vai trazer, eu ainda estou lendo, mas ele vai trazer também princípios, como entender o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Mas nesse primeiro momento, eu queria trazer somente esse primeiro capítulo e trazer para você esse autor que é desconhecido, mas que tem uma obra muito relevante no meio cristão. Dá para ver aqui uma pessoa que se entregou pelo Evangelho. Então, galera, vou deixar... Esse vídeo já está meio longo, vou deixar até aqui, E aí, se você gostou, curte aí, dá um like ou comenta aqui, que eu quero saber também o que você pensa a respeito do que esse autor traz a respeito desses temas de pecado, do pecador e da consciência. Depois eu quero fazer um vídeo menor, mais específico sobre o tema da consciência, porque ele fala bastante sobre isso. Mas isso fica para um outro momento. E aí, é isso, galera. Tenha um bom dia aí, Deus abençoe e fique na paz.